Prontinho, agora sim, podemos começar. Primeira vez que participo, sou de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Ellen, seja muito bem-vinda, é um prazer. E saiba que eu sempre estou aqui promovendo essas aulas, desafios. Eu amo desafio, gente. Olha ali a portinha, ó. Esses dias eu fiz um desafio de 90 dias. Esses desafios, ele me ajuda muito a ter foco, disciplina, a alcançar minhas metas, porque hoje em dia, a gente está com tantas preocupações, com tantos afazeres, e às vezes a gente acaba se perdendo em tantas demandas, né? E sem falar que as redes sociais, a internet, ela acaba também sugando um pouquinho da nossa concentração. Então, eu gosto de fazer desafios para me manter focada no que eu quero, no meu objetivo, o que eu preciso fazer. E aí, isso me ajuda muito. Então, eu estou sempre fazendo desafio. Esses dias eu fiz o de 90 dias, sem álcool, sem açúcar e sem carne vermelha, e incluí uma nova rotina, que eu também vou passar aqui para vocês, aí no desafio. E foi muito bom. E agora vou fazer esse, mas aí eu queria que vocês pudessem participar. Vai ser 15 dias para vocês e começarem se acostumando, mas depois a gente vai dando continuidade, tá? Mas sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz aí com a participação de vocês, e muito animada, gente. E esses dias, quando eu lancei o desafio, eu estava um pouco ansiosa. E aí comecei a gripar e tinha tantas outras coisas, tenho tantas outras coisas para me fazer. E eu falei, gente, de onde foi que eu inventei de fazer esse desafio? Meu Deus, que loucura minha! Eu já não estou conseguindo aí na demanda do meu dia a dia, nos meus atendimentos, realmente está muito puxado para mim. E eu falei, meu Deus, que loucura minha lançar esse desafio, como que eu vou fazer? E aí eu comecei a ficar preocupada e daí eu converso muito, né, com Deus, sempre compartilho com Ele, e eu fiquei um pouco angustiada. E eu, na minha meditação, conversando com Ele, eu falei, Jeová, como que eu vou fazer isso? Meu Deus! E aí comecei a falar as minhas preocupações, e eu senti no meu coração, não se concentra em você. Se concentra nessas pessoas que estão confiando em você. Nessa hora eu comecei a chorar e eu senti uma paz no meu coração e toda aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo, aquela agonia sumiu. E eu senti no meu coração que era para mim realmente me concentrar nas pessoas que eu iria ajudar, mesmo que fosse uma palavra, mesmo que fosse uma pessoa. E isso me trouxe leveza e paz. Então, hoje, meninas, eu quero que vocês, quem não me conhece ainda, vai me conhecer e vai saber o tanto que eu me preocupo com o ser humano, me preocupo com as pessoas e o quanto que eu me dou. Realmente eu quero ajudar. Então, saibam que esse desafio tem esse objetivo de ajudar vocês a olhar um pouquinho mais para vocês, a se desconectar um pouco de fora e começar, gente, a olhar mais para a gente mesmo, porque o mundo ele está realmente assim todo mundo perdido, todo mundo estressado, todo mundo ansioso, e ninguém está conseguindo lidar com os seus desafios, com as suas preocupações, e às vezes a gente espera muito do outro, mas a gente precisa começar a assumir a autorresponsabilidade, que é uma palavra que eu aprendi e que eu aprendi não só sobre o significado dela, mas aprendi a aplicar a autorresponsabilidade. Eu assumo a autorresponsabilidade da minha vida, e do meu emocional. A gente precisa assumir essa autorresponsabilidade, porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo com seus conflitos. E às vezes a gente espera muito do outro, do mundo, das pessoas. A gente tem que começar a olhar para a gente, a assumir a autorresponsabilidade. E uma dessas formas é a gente se reconectar com a gente, olhar para a gente, ter mais empatia com a gente, ter mais leveza, ter mais gentileza, ter mais amor. E aí, esse é o objetivo do desafio, que vocês comecem a olhar um pouquinho mais para vocês, assumir a autorresponsabilidade e entender que muitas coisas que a gente está passando hoje na vida é porque a gente acaba nos negligenciando.
a gente se concentra muito fora e acaba esquecendo de fato aqui como que a gente tá bom? Então, esse é o objetivo. Algumas mensagenzinhas. Primeira vez que participo, sou de Piranhas, Alagoas, eu acredito. Já participei, sou de Tomé Açu, não, Tomar do Jeru, Sergipe, saiu. Maninha, você é a resposta das orações de muitas de nós, pode ter certeza disso. Ai, gente, olha, antes de entrar aqui, eu também já orei para Jeová, para ele colocar as palavras, e às vezes acontece muito rápido, às vezes do nada me dá vontade de fazer uma aula, de fazer um desafio, e eu sinto muito essa necessidade de poder ajudar o outro, e eu sinto Jeová, de alguma forma, tocando no meu coração e colocando as palavras, e eu espero muito que esse desafio ele possa conduzir e ajudar muitas de vocês, tá bom? Esse é o objetivo. Já participei várias vezes e amo. Boa tarde, sou de São Paulo, primeira vez. Ótimo. Bom, então vamos lá. Eu prometi que ia ser rápido, né? Porque hoje é domingo, também estou gripada. Vocês vão ver eu às vezes tossindo, mas entendam. E vamos lá. Meninas, preparei o material e eu quero compartilhar com vocês, mostrar aqui como que vai funcionar, como que vai ser, tá bom? E além dos exercícios que nós vamos ter, volta e meia, quando surgir um tempinho, meninas, vão ter aula tal dia, tal horário, sobre certo assunto. No meio da semana é muito corrido para mim, então provavelmente vai ser no final de semana. Porém, se acontecer algum imprevisto pela parte da manhã ou algum horário, e eu ver a necessidade de um conteúdo, que seria muitos conteúdos que eu gostaria de abordar, mas devido ao tempo eu não vou conseguir abordar todos os conteúdos que eu gostaria. Mas conforme for surgindo, eu aviso vocês lá no grupo. Surgiu um horário, vamos marcar um encontro, uma aula sobre esse assunto, tá bom? Tá, vamos lá então. Preparei o material e acredito que dá aí para vocês ver. Desafio de 15 dias, me reconectando. Então, a gente vai aprender a se reconectar. A gente fala muito de estar conectado nas redes sociais, né, na internet, mas dessa vez a gente vai aprender a se reconectar conosco, né, com o nosso eu interior. E aí, você já parou para pensar que muitas vezes a sua maior distância é de você mesmo? Você já parou para pensar o quanto que você está distante de você mesma? O quanto você não se ouve? O tanto que você não olha para você, para suas necessidades? Essa pergunta, ela é tão profunda que faz a gente refletir o quanto que a gente está distante de nós mesmas, né? Nós vivemos cercadas de cobranças, distrações, expectativas externas, e quando percebemos, estamos nos anulando, sendo tudo para todos, menos para nós mesmos. E hoje eu quero te convidar a voltar para casa, para dentro de você. Eu sempre falo que nós somos o nosso lar, e realmente nós somos o nosso lar. É aqui dentro que tudo acontece. É aqui dentro que a gente silencia, é aqui dentro que a gente chora, é aqui dentro que a gente encontra forças quando a gente acha que não tem mais forças. É aqui dentro que tudo acontece. E nós somos o nosso lar, e a gente precisa cuidar tanto desse lar. E muitas vezes a gente se distancia do nosso lar e fica vagando, né, por aí. E aí essa pergunta ela é tão profunda porque uma vez na vida eu já me distanciei de mim, me perdi de quem eu era, e isso foi a das piores percas, me perder de mim mesma, por causa das expectativas, das cobranças, por medos, por inseguranças, por tanta pressão psicológica e eu fui me anulando. Eu fui me silenciando. Chegou um momento que eu me perdi de mim mesma, eu não sabia mais o que eu queria, o que eu gostava. Eu não tinha mais alegria, mais ânimo, não tinha mais prazer, porque não sabia mais quem eu era, não sabia mais o que eu gostava. E essa realmente é uma das piores distâncias, é a distância de nós mesmos. E hoje eu vejo muitas de vocês que estão também assim, se distanciando de si e se sentem perdidas.
não sabem o que querem, não sabem o que fazer, sentem um vazio, uma insatisfação e muitas vezes acabam entrando em depressão e um sentimento muito profundo. Mas é justamente isso, a falta dessa conexão com a gente. Porque quando a gente está bem com a gente está no nosso lar, a gente se sente protegida, a gente se sente bem, a gente se sente ali recarregada nossas energias para seguir aí diante dos desafios. Então, o intuito do desafio é justamente isso, ajudar você a olhar para você e se reconectar com você, voltar para casa. Quando foi a última vez que você sentou em silêncio, respirou fundo e perguntou para si mesma: como eu estou de verdade? Eu quero que você se pergunte agora: como você está de verdade? Pergunte para você: como eu estou de verdade? Muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, né? Pergunta pra gente, como você tá? Ah, eu tô bem. Como você tá? Ah, tá indo. Mas você já se perguntou como você tá de verdade? Eu quero que você agora faça essa pergunta para você. Como você está de verdade? Como que tá aí dentro? Como que tá o teu lar? Como que tá a tua casa? Se reconectar ao nosso eu interior não é se isolar do mundo, é se priorizar dentro dele. É escutar a sua voz antes de escutar as vozes de fora. E uma frase que eu ouvi foi essa: quando temos uma mente barulhenta, é muito difícil a gente ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente ora, 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 busca, quer uma resposta dele, mas às vezes ele está respondendo. Só que a gente está tão bagunçada, está tão alto o barulho que a gente não consegue ouvir. E às vezes a gente se concentra muito nas vozes externas, você não é capaz, você não consegue, olha essa preocupação, olha isso, você não faz nada. São vozes externas que a gente não nos ouve, a gente não consegue nos ouvir. Então, em- se conectar com o nosso eu interior é justamente isso, é você ouvir a sua voz antes de escutar as vozes aí externas. Mas por quê? Por que nós nos desconectamos? De forma bem resumida, porque nós vivemos no piloto automático. Já acorda, já vai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você não olha para você, só vai fazendo, fazendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você vai no piloto automático. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é por causa das feridas emocionais. Então, muitas vezes, todas nós, gente, todos nós temos feridas emocionais. De que você não é boa o bastante, você não faz nada direito, você não é merecedora. São tantas feridas emocionais que nós ferimos, nos feriram na infância que a gente vem carregando até hoje. Medos, inseguranças, sentimentos de incapacidade. E aí a gente vai trazendo essas feridas e aí a gente vai se concentrando muito fora nos outros. Esses dias eu postei lá no meu Instagram sobre o medo da rejeição. O medo da rejeição é um dos piores sentimentos que nós podemos sentir. Por quê? Porque quando Deus criou nossos primeiros pais, ele deu tudo do bom e do melhor para ele. Imagina, ele vivia lá no Jardim do Éden, sentindo a proteção, o amor, o acolhimento, ele conversava com o seu Criador. Então ele sentia ali um ser especial, amado, tinha tudo do bom e do melhor. Mas quando ele desobedeceu a Deus, ele foi expulso do jardim do Éden. Tenta imaginar um jardim do Éden, tudo lindo, maravilhoso, frutas, legumes, animais. Ali ele estava tão bem, seguro, protegido, uma vida feliz e perfeita. Agora imagina ele sendo expulso do jardim do Éden, onde ele iria ter que sozinho, aprender a viver, a se alimentar, a buscar o sustento. E fora do Jardim do Éden não era tão bonito, né? A gente tenta criar um quadro mental, né, sobre isso. E nesse momento, Adão e Eva, eles se sentiu rejeitado. Eles foram rejeitados, na verdade, né?
Então, o nosso Criador rejeitou por causa da desobediência dele. E nós, por sermos filhos dele, nós herdamos também esse sentimento de rejeição. Então, nós carregamos esse medo da rejeição. E na infância, nós também passamos por situações que nos sentimos rejeitados, demos um significado emocional de rejeição. E aí, na adolescência, a gente tenta se encaixar em grupos, em padrões, e a gente vai se moldando para a gente não se sentir rejeitados, porque esse é um dos piores sentimentos que nós podemos sentir, que é o sentimento da rejeição. E por medo da rejeição, a gente vai se encaixando a padrões, a opiniões, a gosto dos outros, para não se sentir rejeitados. E daí é onde a gente vai se anulando, se distanciando de nós mesmos para se encaixar. E esse é um dos segundos motivos pelo qual a gente se distancia tanto de nós mesmos, por feridas emocionais mal tratadas. Outro motivo é por culpa, traumas, comparações. E hoje a internet, gente, tudo é muito perfeito, né? Todo mundo é muito lindo, maravilhoso, todo mundo tem uma vida perfeita. E a gente começa a ter essa comparação. E aí vem o sentimento de culpa, que eu não consigo, que eu não dou conta, que eu não sei fazer, que eu não faço como o outro, que eu não sou como o outro. E aí vai trazendo tantos sentimentos que essa comparação fica numa busca de ter a vida perfeita, de ter uma vida como o outro, só que não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente gosta, não é aquilo que é a nossa capacidade, a nossa realidade. E aí a gente começa a se distanciar de nós mesmos, começa uma busca incansável de alcançar um padrão dessa comparação. E aí a gente vai ter até também um exercício sobre isso, para que a gente possa olhar para a gente, olhar para a nossa realidade e realmente ver se é isso que eu quero, se é isso que eu estou buscando, se é isso que é a minha realidade de vida hoje e atual, para que a gente não carregue esse peso tão grande de comparação dessa busca. O outro motivo é medo de olhar para dentro e não gostar do que vai encontrar. Muitas pessoas não querem se reconectar com o seu eu interior, não querem olhar para dentro porque vai se deparar com muitas feridas, vai se deparar talvez com comportamentos, vai se deparar com algumas coisas que não são legais. Eu mesmo, quando entrei nessa busca do autoconhecimento, eu tinha coisas que eu não queria ver, que eu não gostava de mim, como comportamentos, ações. Quando eu fui crescendo, novinha, eu sempre fui muito opiniosa, aquela pessoa de opinião, de realmente. E eu ouvia muito dos meus pais, a Deaninha tem a personalidade forte, a Deaninha tem a personalidade forte. Eu sempre fui ouvindo isso desde criança e eu internalizei isso. Ah, minha filha. E aí eu assumi esse papel de personalidade forte. E realmente, na minha adolescência, um período da minha vida, eu potencializei ainda mais isso. De tanto eu ouvir, eu acreditei e me tornei essa pessoa de personalidade forte. E aí eu tinha realmente ainda mais uma opinião mais forte ainda. E quando eu entrei no mergulho do autoconhecimento, eu fui vendo alguns comportamentos, algumas coisas que eu fiz por causa dessa personalidade forte de magoar outras pessoas. E eu fui vendo algumas coisas minhas que eu não gostava, que às vezes até para olhar eu tentava fugir. Então, muitas pessoas acabam se desconectando de olhar para dentro, de se conectar com seu eu, justamente por isso também. Por não querer reconhecer alguns comportamentos, algumas personalidades, alguns jeitos, né, que não são legais, ou às vezes também por não querer olhar algumas feridas profundas que realmente dói bastante. Mas a gente só consegue se reconectar com a gente quando a gente olha para todas as nossas partes, seja as boas, as ruins, seja as dores, porque tudo isso faz parte da gente. As nossas feridas, os nossos traumas, a nossa personalidade, alguns comportamentos que não são legais, as nossas qualidades, tudo isso faz parte de quem nós somos. E se eu não quiser olhar para essas partes, na verdade eu não quero olhar para mim. Então, exige muita coragem para a gente olhar para todas essas partes que nos complementam.
Então, muitas pessoas evitam justamente por isso, porém, é necessário e importante, tá? A gente se desconecta porque lá no fundo estamos com medo, medo de olhar para dentro e descobrir uma bagunça emocional. Mas eu te garanto, essa é a pior escolha. Fugir disso só te prende mais e afinal, isso só se distancia mais de você. Então, muitas de nós temos medo de olhar para dentro, de olhar para nós. E muitas de nós, eu já ouvi, gente, muitas pessoas, elas sabem que tem uma bagunça tão grande que elas não sabem nem por onde começar. E elas acham que exige um esforço muito grande. Então elas acabam aceitando do jeito que tá, porque não querem fazer esforço para organizar essa bagunça. Eu já ouvi algumas pessoas falar sobre isso. Não, deixa do jeito que tá bagunçado, mas deixa do jeito que tá. Vai dar muito trabalho eu organizar tudo isso. Então, algumas pessoas acabam escolhendo viver na bagunça porque não querem fazer o esforço para organizar tudo. Agora, imagina uma casa toda suja, bagunçada, fedendo, e ali está muito tempo daquele jeito. E você decide limpar, fazer uma faxina. Quem a maioria aqui é dona de casa e sabe o tanto que é cansativo fazer uma faxina, não é? Passa o dia inteiro que às vezes a gente se arrepende. Meu Deus, por que eu comecei? Ah, eu não vou dar conta. Aí começa a vir cansaço, raiva, estresse. Mas agora imagina a tua casa limpa, cheirosa, tudo organizado. E aí tu toma aquele banho e aí tu deita. Não tem a sensação melhor do que você olhar para sua casa e tudo limpinho, cheirosinho, mesmo você cansada. É tão prazeroso. Você sente uma paz tão grande quando tá tudo limpinho e organizado, né? Assim é aqui dentro. Então, mergulhar exige esforço, dá trabalho, porém, o resultado é essa paz, essa plenitude que todos nós estamos buscando. Então, vai depender de você querer fazer essa faxina, organizar aí dentro, fazer esse esforço ou continuar nessa casa suja, bagunçada e fedorenta, tá? E aí você que escolhe. Vamos lá, então. Para nos reconectarmos com o nosso eu interior, precisamos percorrer dois caminhos: o caminho do autoconhecimento e o caminho da espiritualidade. E eu não estou falando de religião, mas de conexão com a nossa essência. Todos nós temos uma necessidade espiritual, afinal, fomos criados por um ser espiritual. Além de seres humanos terrestres, também temos uma porção do Espírito Santo de um ser espiritual. E quando percorremos esses dois caminhos que nos complementam, conseguimos nos conectarmos com o nosso eu interior. Então, nós somos seres humanos, sim, mas nós somos criações de um ser espiritual. E, gente, por experiência própria, quando eu tive depressão, quando eu tive crise de ansiedade, quando eu estava no fundo do poço e eu comecei na busca do meu autoconhecimento, quanto mais eu mergulhava dentro, quanto mais eu olhava para mim, mais eu conseguia me conectar com o meu Criador, mais eu conseguia ver a semelhança, a imagem dele dentro de mim. E isso foi tão libertador para mim entender que tudo que eu precisava era dessa conexão espiritual mais profunda, mas eu consegui também ela através do meu autoconhecimento. Por quê? Porque quando nós estamos perdidos ou machucados, a gente vem trazendo tantas feridas de que a gente não é merecedor, que a gente não é bom, que a gente não é capaz, que a gente é pessoas ruins, que a gente não merece o perdão, e a gente vai criando um pensamento tão distorcido sobre nós. E quando a gente vai mergulhando nessas feridas, que a gente vai curando essas feridas, a gente começa a entender que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, que nós somos sim capazes, que nós somos merecedores, que nós somos filhos especiais de Deus. Meu pai, para quem não sabe, ele é narcisista, né? Então, eu nunca tive um amor, um cuidado, um abraço, demonstração de carinho. Então,
eu sempre cresci com essa ferida. Para abraçar alguém hoje eu tenho dificuldade, falar eu te amo, eu aprendi recentemente, porque eu não tive isso na minha infância. Mas dentro de mim eu tinha uma busca por uma imagem de um pai. E eu não sabia que meu pai era narcisista. Mas dentro de mim tinha uma falta muito grande de um amor de pai. E eu não tive isso do meu pai. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, enfim, narcisista. Mas dentro de mim, inconscientemente, tinha essa busca. E quando eu descobri que meu pai era narcisista, foi quando eu entendi que eu nunca mais iria ter o que eu estava ainda buscando. Isso foi como se o chão tivesse se abrido. E aquela esperança que ainda estava lá no fundo de ter essa imagem de pai que eu via na televisão, que eu imaginava, que eu ouvia meus amiguinhos, eu ainda estava inconscientemente buscando, mas quando eu descobri que meu pai era narcisista, eu falei, eu nunca mais vou ter isso. Isso, o vazio que eu estava dentro, ele, meu Deus do céu, me engoliu. Só que quando eu comecei a me aprofundar ainda mais na minha parte espiritual, minha conexão com Deus, eu comecei a projetar essa falta de pai, essa imagem de pai no meu Criador. E hoje, quem me acompanha nas redes sociais vê que eu falo que Jeová, ele é um pai que eu nunca tive. Eu chamo ele de paizinho, de meu pai. E tudo que eu buscava no meu pai físico, hoje eu tenho no meu pai espiritual. Hoje eu sinto ele me amando, me protegendo, cuidando de mim, me aconselhando, puxando a minha orelha, me disciplinando. E hoje tudo que eu faltou do meu pai físico, eu tenho desse pai espiritual. E ele preencheu, ele não só preencheu, mas ele transbordou essa falta que eu tinha. E não é à toa que nosso Criador, ele titulou ele como um pai. Por que será que Jeová, Deus, para quem não sabe, o nome de Deus é Jeová, por que será que Jeová Deus titulou ele como pai na Bíblia? Ele sabia que muitas de nós teria essa falta de uma imagem paterna. Então, tenta imaginar a importância da gente ter essa conexão com Deus. Ele vai preencher essa falta paterna que muitas de nós temos, a maioria de nós temos. É como se ele já soubesse que todas nós teríamos essa ferida emocional e ele diz: Eu vou suprir essa ferida. Você que teve a ausência de pai, eu vou ser o pai que você nunca teve. E aí você se sente preenchido. A Bíblia também fala que Jeová, ele é como uma mãe, mesmo que uma mãe abandone o seu filho, ele jamais nos abandonará. Então, ele trouxe essas duas referências de mãe e de pai, porque ele sabia que nós iríamos ter essa ferida, essa falta. E quando a gente projeta essa falta nele, ele não preenche, ele transborda. Eu falo por experiência própria. E assim a gente cura a nossa ferida. Por isso é importante essa conexão, esses dois caminhos, tanto do autoconhecimento como da espiritualidade. Nós temos essa falta, essa necessidade, a gente só cura ela, preenche ela com essa conexão com Deus, tá bom? Então, para a gente ter essa conexão com o nosso eu interior, precisamos percorrer esses dois caminhos, do autoconhecimento e da espiritualidade, tá? O eu interior, ele representa a essência mais profunda e autêntica da pessoa, além das camadas externas da identidade. É o que representa quem verdadeiramente somos na essência, nossos sonhos, qualidades e pontos de melhoria. Eu significa, no caso, você ou nós mesmos, e o interior é a parte de dentro de algo. Então, como eu falei, muitas de nós estamos focados muito fora e se desconecta de nós mesmos, que a gente não olha para dentro, né? A gente está olhando para fora. Então, o interior já é isso, a parte de dentro. E nesses 15 dias, nós vamos começar a nos reconectarmos com o nosso eu interior, olhando para dentro de nós, para o nosso eu interior. Como vai funcionar? Então, nesses 15 dias, você irá conscientemente desacelerar, fazer tudo com mais calma, pensando e se concentrando no momento presente.
Eu já tive crise de ansiedade, crise de pânico, fobias. Eu era muito acelerada, eu tava, tem que fazer, tem que fazer. E quando eu deitava para descansar, minha mente ficava me cobrando, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu não conseguia relaxar. Eu sentia muitas dores na lombar e comecei a ter crise de ansiedade, falta de ar. E eu chorava porque eu estava sentindo aquele sentimento. Eu chorava porque eu não conseguia dormir. Eu amanhecia o dia com insônia, de tanta ansiedade. Desenvolvi compulsão alimentar e hoje, às vezes, ela vem porque é natural no mundo que a gente está vivendo hoje. Mas depois que eu fiz terapia, que eu cuidei de mim, eu não tenho mais essas crises de ansiedade. Às vezes eu vejo uma levezinha ansiedade vindo, mas o meu corpo que está acostumado, eu sou bem acelerada, sou nordestina e já sou bem acelerada. Eu gosto de executar. E às vezes eu vejo eu acelerada. Aí eu falo comigo mesmo, Deane, para que isso? Respira. Aí eu, é mesmo, para que essa pressa? Inconscientemente, às vezes eu tô lavando louça e eu tô ali naquela pressa, às vezes vou escovar o dente, eu tô ali. Aí eu, Deane, calma, se concentra no momento presente. Então eu tô o tempo todo me puxando para o momento presente. Por quê? Porque às vezes eu estou fazendo algo e eu estou pensando o que que eu vou fazer depois que eu terminar e eu vejo eu acelerada. E aí, calma, se concentra no que tu está fazendo agora. Aí eu me conecto com o momento presente. Então, o que que eu vou pedir para vocês? Nesses 15 dias, vocês também vão começar a puxar vocês. Volta para o momento presente, se concentra no que você está fazendo. Essa ansiedade, ela não vai fazer você dar conta de tudo. Pelo contrário, você vai ficar aí muito mais sobrecarregada de tanta pressão psicológica. Então, tenha um planejamento, o que que você tem que fazer, como fazer, quanto fazer, e vai fazendo coisa por coisa, se concentrando no momento presente. Porque você ficar nessa ansiedade não vai fazer com que você dê conta de tudo. Tá, eu sei que eu tenho que fazer isso, depois disso eu vou fazer isso, depois disso eu vou fazer isso. Então, o que eu estou fazendo hoje se conecta, se concentra no hoje. Escovou os dentes, estou escovando os dentes para mim poder ter a minha saúde bucal, isso, isso. Estou lavando a louça, olha a água, olha quem tenta. Tenta puxar a tua mente para o momento presente, porque a ansiedade é em relação ao futuro, você já está pensando no futuro. Então, vai puxando a tua mente para o momento presente. Começa a olhar para você, começa a olhar para o que você está fazendo, tá? Vamos aprender a desacelerar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é muito acelerado. Se eu parar agora, imaginar a semana, o que que eu vou fazer na semana? Tá, beleza. Meu pensamento é muito acelerado. Mas se eu for fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou dar conta. Então, às vezes, a gente quer acompanhar os nossos pensamentos e a gente não dá conta. Por isso que a gente precisa desacelerar, puxar esse pensamento para que a gente possa se concentrar no momento presente e não viver nessa ansiedade, tá? Certo, meninas? Puxem o pensamento de vocês, porque o pensamento é muito acelerado e ele gera ansiedade. E muitas de vocês têm ansiedade. Então, vamos puxar os pensamentos e concentrar no momento presente. O que você estiver fazendo agora, para e se concentra no que você está fazendo, tá bom? É uma forma de você puxar os teus pensamentos e desacelerar, tá? Além disso, você fazer- não é tempo, não é o tempo que está passando rápido. Somos nós que andamos muito apressados, se concentrando no amanhã e se desconectando do momento presente. Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Não é o tempo. Ai, o tempo está passando tão rápido. Não, continua 24 horas. O dia ele continua 24 horas. O problema é que a gente está muito ansioso, pensando no que tem que fazer, e quando vê, não faz o que tem que fazer aqui, e aí não dá conta de tudo. Gente, eu falo por experiência própria, quando eu desacelero, parece que eu dou, parece não, eu dou conta das minhas demandas com mais calma. Quando eu era ansiosa, eu não dava conta, porque eu ficava tão ansiosa, preocupada, em estado de alerta, e aí não fazia, não dava conta. Hoje, eu tento desacelerar o máximo que eu posso os meus pensamentos.
a minha respiração, me concentrar no momento presente e eu consigo. Tem gente que fala, Dani, eu não sei como é que tu dá conta. Quando eu acordo, que eu vou olhar os teus stories, tu já fez tanta coisa. Mas é justamente por isso, porque eu me concentro no momento presente. Eu não estou me concentrada, ai, nisso. Não. Eu sei o que eu tenho que fazer, vou fazendo e eu consigo dar conta com mais leveza. Então, não é o tempo que está passando mais rápido, é você que está muito apressado. Então, vamos aprender a desacelerar, tá bom? Tudo que você, tudo que você for fazer para você, você vai fazer com calma e com carinho. Lembra que a gente quer se reconectar com a gente, né? A gente olhar para a gente com carinho, com amor. Então, são coisas simples que você começa a olhar para você. E uma das coisas que eu também mudei na minha vida foi a minha refeição, a hora de comer. Antes eu comia muito agoniada, acelerada, eu nem sentia o sabor da comida, nem sentia prazer na comida. Então, hoje, quando eu vou fazer algo para mim, que eu vou cozinhar, não é todos os dias, mas volta e meia eu coloco mais amor, mais carinho. Eu tento imaginar alguém especial que vai chegar e aí eu faço uma comida com muito carinho, com muito amor para mim. E quando eu vou comer, eu agradeço, eu olho para a carne, eu olho para a comida, eu me concentro naquele momento e eu como com mais calma. O alimento é algo que nutre o nosso corpo, né? É o que nos mantém vivos ali para no dia nos dar força. Então, às vezes a gente não presta atenção no que a gente está comendo, tá ali na internet, né? Não consegue conversar com o outro, não presta atenção, só engole, não mastiga. E a gente precisa começar, até nesse momento, olhar com mais carinho, com mais calma, entendendo que o alimento é a forma de nos nutrir, cuidar da gente. E que a gente possa fazer isso com carinho e com mais calma. Gente, comam, façam teste nesse desafio. Na hora da refeição, desliga o celular e come olhando para o alimento, meditando, conversando, e faz a tua comida com carinho. Você vai sentir algo tão diferente no teu dia a dia. Você vai sentir algo diferente. Só faça isso, tá? Coma com calma, mastigue o máximo que você puder, sem pressa e sem as redes sociais. Não se compare com os outros. Olhe para você. Se não existe essas outras, se não existisse essas outras pessoas pelas quais você tanto se compara, como você viveria? Pergunta forte, né, e profunda. Muitos de nós estamos se comparando com as outras pessoas e querendo fazer o que as outras pessoas fazem e acaba deixando de fazer o que a gente gostaria. E às vezes a gente não alcança o que aquela outra pessoa faz. Eu, por exemplo, amo acordar cedo. Eu acordo 5 horas e eu tomo banho de água gelada. Tem um casal de amigos que, meu Deus, eles falam assim: tomar banho é loucura. Mas para eles, sim, porque eles têm outra rotina, enfim. Para minha realidade, não. Isso eu amo acordar cedo, meditar, orar, ler a Bíblia. Eu amo fazer isso, eu amo a minha rotina. Mas para outra pessoa, não. Às vezes não é a realidade dela. Para outras pessoas, ela quer ter essa rotina. Mas para ter essa rotina, eu já venho anos construindo ela. E aí, às vezes, a pessoa entra nas minhas redes sociais hoje e quer ter a mesma rotina que eu e ela se frustra porque ela talvez não alcance. E aí é onde você precisa realmente olhar para você e dizer que, de fato, o que que você quer e fazer o que você pode dentro da tua realidade. Porque às vezes a gente se compara com o outro, quer fazer o que o outro faz, mas não é a nossa realidade. Eu sou solteira, eu não tenho filho, e às vezes a pessoa tem casado, tem filho, aí ele dificulta ainda mais. E não estou dizendo que ela não pode, estou dizendo que às vezes essa comparação pode frustrar ela, porque é outra realidade. Então, o que que eu quero que vocês façam? Parem de se comparar com o que o outro faz, porque o outro tem uma outra realidade de vida, tem um outro hábito, tem um outro organismo, ele tem talvez uma outra mentalidade, ele já tem construído isso há anos. Eu quero que vocês olhem para vocês e queiram como vocês querem a vida de vocês e como que vocês podem alcançar isso.
Então, essas pessoas que vocês se comparam e que às vezes vocês sobrecarregam tanto nessa comparação, se ela não existisse, como que seria a sua vida? Aí você vai meditar sobre isso e começar a olhar para você, para a sua vida, para a sua realidade de vida. Então, hoje eu construí a minha realidade de vida, eu não me comparo na busca de algo que não é a minha realidade de vida do que eu quero. Lógico que eu olho para algumas pessoas, eu tenho exemplos, eu me espelho, ou sim, eu tenho essa comparação saudável, mas com base na realidade de vida que eu quero e que eu busco, entende? Porque muitas se comparam numa realidade de vida que não é a que você quer, que não é a que você gosta. Então você precisa saber o que você quer, o que você gosta e ter referências para poder ter uma motivação, tá bom? Além disso, seja mais leve e gentil com você. Não se cobre e nem se exija tanto. Nada flui na pressão e ninguém consegue seguir uma caminhada carregando tantos pesos. Relaxa e construa a tua história com amor. Então, eu mesmo, gente, que vocês já ouviram falar sobre o burro quando ele empaca? Não tem quem tire ele do lugar? Eu sou assim, quando alguém me dá uma pressão. Se me der pressão, eu posso até querer fazer, mas eu não faço. Porque eu não vivo por pressão, eu não consigo. Eu tenho os meus desafios, eu vou ali, mas se eu ter uma pressão e aquilo dali, e isso eu não consigo. Algumas pessoas sim, mas o que que eu quero? Que vocês não se cobrem tanto, não se pressione tanto e não fiquem carregando tanto peso, porque isso vai atrapalhar na caminhada de vocês. Então, eu quero que vocês comecem nesses 15 dias desacelerar, olhar para vocês e começar a olhar para a caminhada de vocês. E que vocês comecem a fazer essa caminhada com mais leveza e com mais amor sem tanta peso, sem tanta comparação, sem tanta pressão. Entenda que vocês vão iniciar uma nova jornada, uma jornada de olhar para dentro, desacelerar. E isso precisa fazer com leveza, tá bom? Então, vão nesses 15 dias começar a trilhar o nosso próprio caminho com mais leveza, sem tanta pressão, sem tantos pesos, mas com amor, tá bom? Olhando para você, construindo o seu caminho, não o caminho do outro, tá bom? Vamos lá, então. Todos os dias, o que que vocês vão fazer? Vou falar bem rápido. Todos os dias você vai acordar um dia mais cedo. 15 dias de desafio. Desafio é desafio, gente. Então, a palavra já diz, é desafiador. Então, todos os dias acordar uma hora mais cedo. Você não vai acessar as redes sociais depois de 2 horas de acordar que você vai conseguir acessar, tá bom? Acordou, você vai ter uma rotina de ler a Bíblia, orar, meditar, se cuidar de você, tomar um banho, enfim, você vai fazer suas coisinhas e só depois de 2 horas que você acordar que você vai entrar nas redes sociais. Gente, isso é tão sério. O tanto que as redes sociais, você acha que não, mas sim. Depois desses 15 dias, você vai dizer para mim o tanto que as redes sociais, ela consome o tempo de vocês, o tanto que ela suga a nossa energia. Gente, eu tirei uma semana agora de carnaval sem redes sociais. Meu Deus do céu, vocês não têm noção, eu não queria voltar para mais de tão gostoso que foi eu me conectar comigo, com a natureza, com Deus. Eu fiz as minhas coisas com tão leveza e eu fiquei imaginando o tanto que era bom antes sem as redes sociais. O tanto que era mais produtivo, a nossa mente pensava mais, a gente era mais criativo. Então, depois do desafio, vocês vão ver o tanto que a vida de vocês vão estar mais leve. As redes sociais, elas sugam muito uma energia. Como assim, Deane? Imagina o tanto de estímulos que você tá ali, a tua mente ela capta tudo, ela tá olhando tudo, ela tá pegando toda essa informação de uma forma bem rápida. E para ela processar tudo isso,
ela gera muita energia. E aí, por isso que você muitas vezes tem desânimo, cansaço, não consegue dormir, tá irritada. Por quê? Porque as redes sociais, ela tá sugando a tua energia. Se você se desconectar um pouco dessas redes sociais, a tua mente, ela vai ter mais energia para processar e fazer outras coisas. Então, faça isso. Tenta o máximo que você puder se desconectar das redes sociais nesses 15 dias. Você vai ver o tanto de energia que você vai ter aí, tua vida vai estar mais leve, tá? Vamos lá, então, só vai pegar as redes sociais depois de 2 horas que você acordar, tá? Que mais que nós vamos fazer? Orar. Gente, é comprovado cientificamente que a oração e a meditação, eu não estou falando da meditação que aquela budista, não. Não estou falando sobre esse tipo de meditação. É a meditação de você analisar os seus pensamentos, porque a gente não pensa. A gente só vai lá e faz. Então, a minha meditação que eu faço é você olhar para dentro e meditar, olhar para você, meditar nos seus pensamentos. Esse pensamento realmente é verdade? Pensamento realmente contribui na minha vida? Será que é isso que eu estou pensando? Por que eu estou sentindo? É meditar, refletir. E a oração é comprovado cientificamente que ela previne ali o diagnóstico de depressão e ela ajuda quem tem depressão. Por quê? Porque a oração é uma conexão muito profunda com nossos pensamentos. E é quando a gente alinha os pensamentos. Eu vou compartilhar um vídeo para vocês com base científica que a oração é uma forma da gente prevenir depressão e ajuda quem tem depressão. Então vocês vão começar a criar também esse hábito da oração. Para quem tem dificuldade de orar, pode me passar a mensagem que eu vou enviar um site, o site JW com um link que fala sobre como que a gente pode orar. E aí você vai ter esse norte para você poder fazer as orações. Algumas pessoas não sabem orar ou têm dificuldade para orar, e aí eu posso auxiliar vocês, tá bom? Então, vamos começar a criar esse hábito da oração. Lembra, gente, uma oração conversando, que às vezes é a oração automática, repetitiva. Imagina você ter um amigo e você falar com ele todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Será que vocês vão construir uma intimidade? Vocês vão construir ali uma amizade sólida se vocês falam a mesma coisa? Então, lembra que para a gente ter essa conexão com nós mesmos, tem dois caminhos do autoconhecimento e da espiritualidade. Então, a conexão com nossa espiritualidade é através da oração. Então é importante você ter esse hábito da oração, conversar, falar os teus pensamentos, abrir realmente ali os teus pensamentos, conversar com Deus, falar para Ele como você se sente e vai criando essa ligação de um pai. Lembra que eu falei para vocês que eu projetei a falta do meu pai em Jeová? Então comecem a olhar para Jeová como um pai que você sente íntima dele, como um amigo íntimo que você pode falar tudo com ele, tá bom? Então, a oração todos os dias e uma oração não automática, mas uma oração profunda, leve uma conversa íntima com um amigo. Meditar e refletir, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Meditem e reflitam sobre os pensamentos. Eu, quando eu acordo, gente, o que que eu vou fazer hoje? Ai, vou fazer isso, isso, isso. Ai, eu tenho aquele cliente para. Ai, isso. E eu já vou preparando o meu dia. Ai, eu tô me sentindo assim, que nem eu falei. Tava um pouco ansiosa com o desafio. E aí eu fui meditar, fui conversar com o Jeová para analisar. Então, meditar é isso. Por que eu me sinto dessa forma? Eu tenho medo de fazer isso, por quê? O que que eu gostaria de fazer? O que que eu gostaria? Vai meditando, olhando para você, fazendo perguntas para você. Por que eu me sinto dessa forma? Por que eu me comporto dessa forma? Por que eu não consigo fazer isso? Vai refletindo sobre as tuas ações, sobre os teus pensamentos, sobre os teus sentimentos, tá? Refletir e meditar. Isso vai te ajudar a se conectar com o eu interior, onde você vai buscar respostas, tá? Fazer exercício de afirmação todos os dias. Eu vou passar ali para vocês o material. Todos os dias você vai se arrumar. Às vezes, a maioria aqui que é casada tem filho,
Levanta, só dá um nó no cabelo, já vai limpar a casa e já vai fazer as coisas e se esquece, anda toda bagunçada. E a gente quer olhar para a gente com amor, com carinho, a gente quer ter a nossa autoestima, a gente quer se sentir bela. Mas isso não acontece do nada, a gente não acorda como uma princesa. A gente precisa cuidar da gente, se arrumar. Então, o exercício é que todo dia, mesmo que seja rápido, pinte o cabelo, passe um batonzinho, um protetor solar, faça alguma coisa, faça um nozinho no cabelo mais bonitinho. Olha esse daqui. Antes eu fazia só um nozão, agora eu olho aí, ó, aprendi. Como fica bonitinho, tá vendo? Então, eu quero que você faça isso com você. Todo dia, se arruma. Cuida de você com carinho. Passe um batonzinho, um gloss, mesmo que seja vermelhão durante o dia. Passe um perfume, tá bom? Todo dia você vai se arrumar. Eu quero que você olhe para o espelho e se sinta bem com o que você vê, tá? Todos os dias, no final, vai ter o exercício. No final do dia, você vai fazer o exercício da gratidão. Também vou passar ali o material. Evitar doce durante a semana. Doces traz ansiedade. Então a gente vai evitar. E lembra, a gente quer cuidar da gente. E nós, nosso corpo, né? A gente precisa cuidar desse corpo. E o açúcar, gente, ele é mais viciante do que a cocaína. Então, imagina o tanto de prejuízo que traz o açúcar. Também vou compartilhar com vocês uma matéria sobre isso. Na Netflix deu um documentário sobre açúcar. Então, a indústria, ela enriquece produzindo alimentos industrializados para que a gente possa viciar. Quanto mais produtos doce, mais a gente vicia, mais a gente gasta e mais a indústria enriquece, porque a açúcar é mais viciante do que a cocaína. Então, se a gente está viciado em açúcar, a gente vai querer mais, mais, mais coisa doce, enriquecendo a indústria. No Netflix tem um documentário que quando eu assisti, virou a minha chavinha e eu vou compartilhar com vocês. A maninha aqui falou café. Café, ele é cafeína. Tem também ali o estímulo. Eu tomava café de manhã, de tarde, de noite. Hoje eu só tomo, nem tomo mais café. Fui diminuindo a quantidade, depois eu comecei a tomar só pela manhã, depois 3 vezes pelo dia, 3 vezes café na semana e agora eu não tomo mais café. Volta e meia eu tomo um cafezinho, mas é bem raro. Por quê? Porque cafeína, ele já estimula. Então tem pessoas que têm dificuldade para dormir, pessoas que têm pensamentos acelerados, pessoas que têm ansiedade, o café só potencializa isso, tá? Tô perguntando café, o açúcar do café. Tô perguntando o açúcar do café. Não ouvi falar esse açúcar do café, mas corta o açúcar. Que você puder cortar o açúcar e se você puder diminuir o café, ótimo. Se você puder tomar só pela manhã, melhor ainda, porque tu vai ter um sono de qualidade. O sono é reparador, gente. E o café ele traz esses estímulos e à noite a gente não consegue dormir bem. Então, se você puder tomar café só pela manhã, ótimo o máximo que você puder, até ali às 3, 4 horas da tarde, porque ele passa um período para ali fazer o processo na nossa mente, tá bom? Vamos lá, então. Reconhecer os esforços que você faz durante o dia. Esse aqui também vai ter o exercício para vocês. Então, às vezes, meninas, a gente, principalmente mulheres, né? Os homens é porque eu falo mais com as mulheres. Você acorda, você vai cuidar de filho, de casa, de marido, de trabalho. Você cuida de tanta coisa, mas chega no final do dia, você acha que não é boa o bastante. Você acha que não deu conta de tudo. E aí você vai nutrindo sentimentos negativos com você mesma. E aí eu quero que todo dia você faça uma reflexão. Eu faço, gente, antes da minha oração, eu pergunto para mim, Deane, como foi teu dia? O que que tu fez de legal? O que que tu fez de bom? Eu atendi aquele cliente. Ai, meu Deus, eu consegui limpar a casa, lavar a louça. Hoje mesmo, gente, eu acordei
E eu fui lavar a louça bem cedo, lavei a louça, limpei a casa, passei o pano, fui preparar o material aqui para vocês. E aí, na hora do almoço, eu falei, gente, ai, que coisa boa, a casa tá limpinha, tudo cheirosinho. Olha que legal, tanta coisa que eu consegui. Então, eu quero que vocês, todo dia, no final do dia, olhem para vocês e reconheçam os esforços que vocês fizeram. Ai, mas eu não dei conta de tudo. Tudo bem, mas você se esforçou, não se esforçou? Então, reconheça os esforços que você fez para que você durma em paz, sabendo que você deu o seu melhor, tá? Eu quero que você reconheça os esforços que você faz durante o dia. Não é fácil, gente. A rotina que a gente tem não é fácil. E a gente ainda trazer sentimentos ruins, negativos, isso torna mais difícil ainda, tá bom? Além de reconhecer, você vai elogiar, que nem eu fiz. Que legal que eu dei conta. Eu fiquei tão feliz comigo que eu limpei a casa, lavei louça, mesmo gripada, ali ruim, com mal-estar. Mas eu fiquei feliz por eu ter dado conta. Então, elogie você mesmo. Às vezes eu falo, eita, Daiane, mas tu é top, ó, mulher. Eu falo isso comigo, eu me elogio. Às vezes eu vou me arrumar, que nem eu fiz agora, né? Ai, mas tu tá bonita. Eu faço isso comigo, eu levanto, eu me coloco pra cima, sabe? E parar de usar as redes sociais 2 horas antes de dormir. 2 horas você só vai pegar nas redes sociais, você vai acordar às 6 horas. Você só vai pegar nas redes sociais 8 da noite, da manhã. Ah, eu durmo 10 horas, você vai parar de usar as redes sociais 8 horas, você vai ficar perdida, eu sei, porque é um vício, você está viciada nas redes sociais, e aí você não vai mexer mais, tua mão vai ficar procurando, tua mente vai ficar pedindo, mas faça um esforço, leia um livro, vá fazer conversar com alguém, vá fazer alguma coisa produtiva, estudar, fazer algum estudo, uma pesquisa, mas saia das redes sociais, você vai ver o tanto que você vai dormir bem, o tanto que você vai conseguir relaxar, olhar para você, faça os exercícios que eu vou passar. Então, vou fazer tudo direitinho, Denise. Se você fizer, é 15 dias, gente. É só 15 dias, é um desafio. Faça. Desafio já diz, é desafiador. Se fosse fácil, não seria desafio. Mas faça o tanto que vai fazer diferença na sua vida. Eu tenho um livro que eu vou compartilhar com vocês, que me ajudou muito também quando eu estava com ansiedade. Não leve a vida tão a sério, algo do tipo. Eu tenho um PDF dele, eu vou compartilhar. E daí vocês podem ler esse livro. Saiam do Instagram, do WhatsApp, de ficar olhando os stories, os status do outro e leiam esse livro. Ele é bem gostosinho. Vou compartilhar com vocês, tá bom? Ótimo. Então, isso é o que vocês vão fazer todos os dias. E sempre que possível, o que que vocês vão fazer? Sempre que possível, fazer um aterramento. Deane, o que é aterramento? É você se conectar com a terra, com a grama, com a areia. Depois pesquisem os benefícios do aterramento. Vocês vão ver o tanto que isso ajuda a nossa saúde mental. Quem tem ansiedade, depressão, isso é comprovado cientificamente. Olha, Cleide, eu faço aterramento, eu também faço. Gente, façam um aterramento. Quem tem ansiedade e depressão, vá para o sol, olhe para o sol, pise descalço na areia, na terra. Não precisa ser todo dia, mas sempre que você puder, faça isso, tá? Sempre que possível, deixe o celular de lado e se conecte com a natureza. Vocês podem fazer isso. O aterramento é se conectar com a natureza. E tirar um tempinho para conversar com Deus. Quando você estiver fazendo o aterramento, se conectando com a natureza, converse com Deus. Pergunte para Ele suas dúvidas. Fale para Ele como você se sente. Olhe para Ele como um pai. Se fosse um pai, o que você gostaria de ouvir dele? Como você gostaria que ele te tratasse? Comece a imaginar Jeová Deus como um pai que você gostaria. É difícil, mas vá devagarzinho. Comecem a imaginar o pai que vocês tanto gostariam de ter e projetar isso em Jeová. E sempre que possível, tire um tempinho para descansar, para relaxar. Gente, 10 minutos. 10 minutos é o bastante. Mesmo que a casa esteja bagunçada, menino gritando, tudo sujo, 10 minutos é meu. 10 minutos é sagrado e depois eu vou limpar tudo isso. Senta, se joga no chão, no sofá, respira fundo.
relaxa, solta o teu corpo. Só fica ali, sabe, relaxando. 10 minutos para recarregar a tua energia. Teu celular, tu não deixa ele descarregar, né? Quando ele tá ali, já 5% tu já fica desesperada procurando o carregador para carregar ele. Mas tu não consegue, né? Parar para recarregar. Então, vamos lá parar para a gente se recarregar nossas baterias. 10 minutos, saia, seja lá no aterramento, conexão com a natureza, mas pare para você se recarregar, tá bom? 10 minutinhos não é nada para quem tem um dia puxado. Vamos lá. Sempre que possível, fazer atividade física. Não precisa ser academia. Quem faz academia, ótimo, excelente. Quem não faz academia, vá caminhar. Ou em casa, coloca no YouTube exercícios em casa, pula, faz assim, dois, movimenta o teu corpo. Isso circula, ajuda o circulamento do sangue, libera dopamina, serotonina, várias substâncias que faz bem para a tua saúde mental e emocional. Faz um exercício físico. Faça, tá bom? O sempre que possível. E sempre que possível, se levar para passear, teremos esse exercício. Sempre que possível, saia com pessoas que te façam sorrir e te façam lembrar o quanto você é incrível. Gente, às vezes a gente está tão atarefada e você tem amigas legais, pessoas legais, e você, eu não tenho tempo. Tem tempo sim, você que não faz, é a gente que faz o tempo. Minha mãe mesmo. Tem uma amiga dela que eu gosto muito. E eu falo, mãe, vá sair com sua amiga, vá passear. Ah, minha filha, não tem tempo sim. Mãe, às vezes ela tá precisando conversar, desabafar. Às vezes ela tá passando por um problema. Que amiga é a senhora? Que a senhora não sai para conversar com ela. Aí ela vai, fica sem graça, aí faz o esforço. Sai, gente, tira um pouquinho, isso é importante. Nós somos criados para socializar. Para um pouco de tanto ficar focada nos problemas, nas preocupações, nos deveres. Sai para passear, para conversar. Então, convida uma amiga. Ah, minha amiga mora longe, liga para ela, mas tenha esse momento de você conversar, descarregar, ouvir. Isso é tão bom que vocês não imaginam. Eu não gosto muito de sair, eu sou mais de ficar em casa, estudando, trabalhando. Eu gosto muito do meu mundo, mas eu sempre faço um esforço, gente. Sempre eu faço um esforço para estar com alguns amigos meus, para conversar. Às vezes eu não quero ir, mas eu me forço a ir. Quando eu vou, foi tão bom, tão agradável, que eu fico, gente, que bom que eu me esforcei para ir. Então, façam isso, beleza? Esses são os exercícios que vocês vão fazer todos os dias e esses vão ser sempre que possível, nesses 15 dias, tá bom? Vocês vão encaixando aí. É muita coisa? Não, porque são coisas simples. Então, não fale que é muita coisa, porque não é. São coisas simples, tá, gente? Bom, esse aqui é o material que eu vou passar para vocês. Vocês conseguem ver aqui, meninas? Isso aqui são 15 textos onde vocês vão cortar e vão colocar dentro de um potinho. Vocês vão cortar todos eles e colocar dentro de um potinho. Por exemplo, aqui. Cortou, dobra bem bonitinho e coloca dentro do potinho. Todo dia você vai tirar um bilhetinho e você vai ler um desse texto e meditar nele e sentir o que que esse texto está querendo dizer para você, tá bom? Lembra que a gente está buscando o autoconhecimento e a conexão com a nossa ali espiritualidade, conexão com Deus. Então, todo dia você vai tirar um bilhetinho desse, ler, meditar e refletir. O que que esse texto está querendo dizer para mim? Aí aqui eu vou mandar para vocês, vocês vão cortar e colocar dentro do potinho. Cada um desse é para vocês cortarem e tirar um por dia. São 15, tá? Aqui também são as palavras de afirmação que eu falei para vocês. Aqui também é 15. Vocês também vão cortar e colocar em outro potinho ou colar lá no calendáriozinho de vocês. E todo dia vocês vão ler. Por que palavras de afirmação? Gente, a nossa mente, ela absorve tudo que a gente fala.
Você já ouviu dizer que palavras têm poder, né? Então, isso é verdade. Palavras têm poder. Lembra que eu falei que os meus pais falavam que eu tinha uma personalidade forte? De tanto eles falar, eu acreditei e me tornei essa pessoa e fui me comportando como tal e agindo de uma forma que não era legal por causa das palavras. E às vezes a gente fala, ah, eu não sou boa, eu não sou bonita, eu não faço nada direito, eu não consigo, eu não mereço. São palavras que a gente fala e a nossa mente ouve e ela internaliza e ela acredita. Porém, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos uma criação espetacular, poderosa, uma criação especial. E nós temos sim capacidade, poder. Nós conseguimos, a nossa mente, gente, ela é tão poderosa, só que o que nos limita é as nossas crenças, que a gente acredita no que a gente fala. Então, hoje você acredita nas coisas que você fala, sabe aquelas vozezinhas? Ai, você não faz nada direito, você não é bonita, você não dá conta, ninguém te ama, e você, ninguém gosta de você. Você vai falando em silêncio, e a tua mente vai ouvindo, e ela vai recebendo isso, e ela vai acreditando que você é, e ela vai fazendo com que você se comporte como tal. Então, o que que nós vamos fazer? Reprogramar a nossa mente com palavras positivas. Já que a nossa mente acredita nas palavras que a gente fala, então nós vamos fazer ela acreditar no que nós estamos falando. Então, todo dia você vai falar para você essas frases. Eu sou gentil comigo, eu me perdoo, eu me aceito do jeitinho que eu sou e está tudo bem. Eu sou incrível e inteligente. Eu sou amada e abençoada. Eu sou forte e merecedora. Todos os dias você vai falar essas frases de afirmação em voz alta. Eu falo, gente, antes eu fazia essas frasezinhas, hoje eu tenho que você, às vezes eu posto no meu Instagram, eu em pé, falando palavras de afirmações, eu tenho um roteiro de quem eu sou. Eu sou isso, eu sou assim, eu vou falando em voz alta para mim. E eu vejo eu me tornando essa pessoa hoje. De tanto eu falar, eu comecei a me tornar essa pessoa. E tudo que está lá no meu roteiro, eu estou alcançando isso. Eu estou convencendo a minha mente de quem eu sou. Então, vocês vão fazer isso também todo dia. Falar para vocês quem vocês são e vocês vão falar em voz alta, tá? Aqui é 15 também, todo dia. Exercício da gratidão. Toda noite vocês vão encontrar três motivos para agradecer. Quando eu estava em depressão, gente, eu morando de favor, depressão, crise de ansiedade, vários pensamentos negativos, eu não consegui trabalhar, fiquei um ano sem trabalhar, passando dificuldades financeiras, contas atrasadas, minha vida, gente, estava um caos. E eu comecei a morar de favor. Eu tive que morar de favor na casa de um parente, de outro. Eu não tinha R$ 1, gente, para comprar um pão. E eu moro sozinha desde os meus 16 anos. Imagina, eu sempre fui independente, sempre ajudei a minha família e, de repente, eu estava ali passando dificuldades financeiras e morando de favor. E eu não tinha, na minha mente, eu não tinha motivos para agradecer. Então, pensamentos negativos, eu só via coisas ruins. Mas eu comecei a questionar Deus, eu comecei a duvidar do amor de Deus para mim. Eu comecei a achar que eu estava sendo injusta a passar por aquela situação. E aquilo dali só me trazia mais sentimentos ruins. E quando eu comecei a questionar Deus, a duvidar do amor de Deus, eu falei: epa, isso é perigoso. Isso aqui eu não vou permitir entrar na minha mente. Gente, quem assistiu os primeiros desafios meus, lembra que eu guardava os meus bilhetinhos de agradecimento. E eu fazia toda noite chorando, buscando motivos para agradecer. Às vezes eu buscava mesmo motivos mais simples. Às vezes eu não encontrava, mas eu tentava buscar. E comecei a fazer esse exercício da gratidão. Eu agradecia, pelo menos por ter tido o que comer, ter quem me acolhesse, e comecei a encontrar motivos. E eu fui vendo
que eu tinha muitos motivos para agradecer, porque quando a gente passa por dificuldade, a gente só olha para o problema, para a dor. Ai, céus, a minha vida é a pior. A minha vida, ninguém tem uma vida pior do que a minha. O meu problema é o maior de todos. Ai, Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim. E aí a gente começa a desenvolver uns sentimentos tão ruins e aquilo só vai trazendo mais coisas ruins. A gente só olha para o lado ruim. Quando a gente se esforça em olhar para coisas, agradecer, a gente, menino, tá ruim, tem esses problemas, tem essa dificuldade, mas olha o tanto de coisa. Eu tenho um teto para morar, eu tenho comida, eu tenho minha família que me acolheu. Olha, tá ruim, mas eu tenho essas coisas boas. E aí você vai sentindo sentimentos bons, e aí você vai começando a mudar o teu estado emocional. Quanto mais a gente se concentra no problema, mais problemas vão surgindo na nossa vida. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Gente, façam isso porque eu vivi isso. E eu estou falando aqui porque eu passei por isso. Então, comecem a fazer o exercício da gratidão toda noite antes de dormir, pelo que foi, pelo que eu sou grato hoje. O que que aconteceu no meu dia? Que eu possa agradecer. Aí você vai dar aqui 3 motivos para agradecer, tá? Todo dia tem aqui os 15 papelzinhos, ó. E por último, você vai fazer uma autoanálise, roda do equilíbrio. Faça uma análise pessoal dos setores que são essenciais para encontrar o equilíbrio no dia a dia. Então, a área pessoal, familiar, profissional e espiritual. Aí aqui você vai olhar como está a minha saúde emocional. Você vai pintar aqui, ó, de 0 a 10. Eita, minha saúde emocional está no 5. Aí você vai pintar ou colocar 5. Como está a minha saúde física? Eita, eu não faço atividade física, eu não me alimento bem, eu tenho problema de saúde. Meu Deus, tá 8. Aí você coloca aqui. Aí, realizações pessoais. O que é realizações pessoais? É como eu me sinto comigo mesmo, minha autoestima, o que que eu penso sobre mim, se eu estou satisfeita com a minha vida, com o meu relacionamento, enfim, satisfações pessoais. Aí você vai colocar aqui. Familiar, comunicação. Gente, a comunicação no relacionamento familiar é primordial, principalmente casamento. Tem maridos e esposas que não conversam. Chega em casa, come, deita e dorme. Aí sai para trabalhar. Chega em casa, meu bem, como você tá? Como foi seu dia? Por que você tá falando isso? Como foi? Como você tá se sentindo? Não conversam, gente. A comunicação é primordial. Então, como tá a tua comunicação familiar? Seja com teu marido, com teus filhos ou com qualquer família, com familiar. Intimidade. Gente, o casamento não foi só para morar no mesmo teto. O casamento, ele também serve para outras coisinhas a mais, que não foi à toa que vocês se casaram. E tem casais que estão aí, ó, séculos sem se trocar, se triscar, sem se tocar, sem dar uns beijinhos, uns carinhozinhos. Como que tá a tua intimidade? Jeová Deus, ele já nos criou com esse estímulo dentro do nosso corpo. E isso, gente, é comprovado cientificamente que faz bem para nossa saúde física, mental e emocional. Sentiram esses impulsos. Então, como que tá a tua intimidade com teu marido? Quando foi que vocês deram uma namoradinha aí bacaninha, legalzinha? O carinho, o romantismo, um jantar romântico. Quando foi que vocês saíram para namorar? E por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem isso, já que vocês se casaram para isso? Por quê? Pergunte para o seu marido. Meu bem, por que a gente não faz essas coisas pelo qual a gente se casou? A gente namorava, queria casar para a gente poder ter uma intimidade maior. E por que a gente não faz isso? Tem como a gente melhorar? O que que você acha que eu posso melhorar? O que que eu acho que você pode melhorar? Ah, faz esses ajustes, gente. Tem uma comunicação aberta. Seu companheiro é a pessoa que você escolheu para compartilhar a vida. E se você não tem intimidade, ou se você não tem liberdade para conversar com ele, com quem você vai conversar? Se você escolheu essa pessoa,
para compartilhar a vida e você não pode se comunicar com ele, não tá batendo, não é verdade? Então, olhe para o seu relacionamento e veja como que tá a comunicação, a intimidade e o afeto. Como que tá a carícia? Chamar ele de meu amor, meu bem, dar um carinho, dar um cheiro, sair para passear. Como que tá? Meu bem, como você tá? Como tem se sentido? Mulheres, perguntem para os seus maridos, embora sejam homens, mas eles também têm preocupações. Eles são o provedor, são, né, o chefe da família. Eles também têm ansiedade, só que às vezes eles não se comunicam. Mas conversem com eles, se eles não se abrem, pelo menos acolham ele, dê carinho, prepare uma comida gostosa. Meu bem, hoje eu preparei um almoço supimpa para você. Fale que foi para ele. Meu bem, hoje eu vou preparar um jantar especial para você, porque eu sei que você vai chegar cansado. Mostre a sua preocupação no bem-estar dele. Mostre o quanto que você se preocupa e você quer que ele se sinta bem. Elogie o seu marido, meninas. Ai, o meu marido é assim. Parem de reclamar. Quanto mais você reclama do seu marido, mais ele se torna aquela pessoa que você reclama. Comece a elogiar os esforços dele, comece a levantar ele, o ego dele, o homem, ele precisa se sentir ali, sabe? Sentir importante, comece a elogiar, mesmo que você não encontre tantos motivos, mas elogie, você escolheu ele para compartilhar a vida. Encontre um motivo para elogiar seu marido e ele vai querer mais elogios e aí ele vai se esforçar mais para te agradar. Isso é natural do ser humano, não só do seu marido. Quanto mais você elogia, mais o ser humano se esforça para receber mais elogio. Faça isso com seu marido, tá bom? E a relação de vocês não melhorar, olha. Profissional, como que está o ambiente do seu trabalho, a remuneração, as atividades que você faz, o que que você faz, você gosta? Espiritual, como está a sua intimidade com Deus? Espiritualidade é diferente de atividades espirituais. A espiritualidade é a intimidade com Deus, a conexão com Deus, ser obediente ali a seus princípios. Então, veja como que está a sua intimidade espiritual com Deus. Atividades espirituais, como que tá as suas atividades espirituais? E veja a sua fé. Depois que você pintar tudo isso, você vai fazer um quadro e olhar. Eita, eu preciso melhorar nessas áreas. Aí você vai colocar aqui. Nas áreas que ficaram com menor pontuação, o que você pode melhorar? Aí você vai fazer essa autoavaliação e você vai colocar aqui o que você pode melhorar, tá? Estamos terminando, meninas. Muita coisa? Não, coisas simples e básicas, porém necessárias, tá? Gente, quanto que é importante o exercício da escrita. Muitas de nós estamos sobrecarregadas. é, eu li a mensagem e me desconcentrei, depois eu leio. Quantas de nós estamos sobrecarregadas porque a gente não verbaliza, a gente não fala, a gente não compartilha, a gente vai trazendo tantos pensamentos e vai sufocando dentro da gente. A gente vai sentindo sentimentos, mas a gente não consegue parar para olhar para esses sentimentos porque tem que fazer isso. Tem um meme que fala isso, eu não tenho nem tempo para chorar. Queria chorar, mas eu não tenho tempo para chorar. E isso vai sufocando a gente. A gente precisa parar um pouco para a gente olhar para os nossos sentimentos, analisar os nossos pensamentos. A gente precisa colocar para fora. A terapia é muito importante, mas vocês que não estão fazendo terapia, vocês podem fazer isso. É um exercício terapêutico. Então, aqui tem 15 páginas, ó, para todo dia. Não precisa escrever todas as páginas, mas você vai escrever. Lembra que vocês vão ficar 2 horas sem usar celular antes de dormir? Tá aqui. O que que eu vou fazer dentro do seu celular? Esse exercício, exercício da gratidão. Esse exercício aqui. Como eu me senti hoje e por que eu me senti assim? O que eu posso fazer para mudar ou lidar com esse sentimento? Então, todo dia vocês vão fazer essa autoanálise. Como foi que eu me senti hoje? Ah, eu senti angústia, tristeza, raiva. Por que eu me senti assim? Não sei. Mergulha, olha.
Ah, eu senti raiva porque meu marido falou aquilo, porque meu marido fez isso, meu filho, porque fulano me olhou daquele jeito. E aí, como que eu posso lidar com esse sentimento ou como que eu posso mudar esse sentimento? Lembra que a gente vai olhar para a gente, se reconectar conosco. Então a gente precisa começar a nos questionar. Nossos sentimentos fazem parte, são eles que nos tornam quem nós somos hoje. Então a gente precisa olhar para os nossos sentimentos, tá bom? Meninas, esses são todos os exercícios, não são muitos, porque são bem simples. Então, eu vou compartilhar agora o material com vocês e vocês vão incluir aí e façam isso nesses 15 dias. Gente, são coisas simples, tá bom? Porém necessárias. Além desses exercícios, eu vou passar todo dia um vídeo. Meninas, todo dia eu já gravei esse vídeo hoje, antes de começar. Todo dia eu vou passar um vídeo motivacional para vocês. E aí eu vou compartilhar lá no Instagram e vocês vão lá, assistam, curtam e compartilhem se vocês quiserem e puderem, tá bom? Então, esses exercícios e todo dia eu vou estar compartilhando vídeos, conteúdos e material para ainda mais acrescentar informações, tá bom? Amei e vou fazer o esforço para fazer. Isso. Lembra, é por você. Você faz tanto para seus filhos, para seu marido, para seus pais, para todo mundo. Você faz tanto. E por que você não pode fazer essas coisas tão simples por você? Me fala, por que você não pode fazer isso? Deixa eu te falar uma coisa. Você também merece de cuidado. Faça por você o que ninguém mais pode fazer. E quando você começa a se sentir cuidada, amada, vista, você se sente bem, porque muitas vezes a gente está esperando o elogio, o reconhecimento, a aprovação, cuidado dos outros, mas você mesmo não faz isso com você. E por que você não faz isso com você, já que você faz com tantas pessoas? Gente, são coisas tão simples que fazem tanta diferença e a gente não faz isso. E é muito injusto. Você não acha injusto você fazer tanto para os outros e você não fazer por você? E o pior, você espera que os outros façam isso por você, sendo que nem você faz isso. Mas por que eu espero dos outros? Porque eu faço muito para os outros e eu espero que os outros façam por mim. Não, você vai continuar fazendo para os outros, mas você vai fazer isso por você sem ficar criando expectativa nos outros. Porque quando a gente cria expectativa, espera demais dos outros, a gente se frustra, fica chateada, fica mal, acha que não é amada, que não é reconhecida. Então, faça isso por você. Gente, é tão bom a gente se amar, se cuidar. Depois desse daqui, a gente pode ter uma aula sobre o amor próprio. Eu dei uma aula sobre o amor próprio. É tão bom a gente se sentir amada, vista, se sem reconhecer os nossos esforços, nos elogiar, a gente se arrumar. Mesmo que seja coisinha simples, como eu falei, olha, dá um nozinho no cabelo, um brilhozinho, olha a diferença. Então faça por você. Olhe para você com amor, com carinho, tá bom? E aí, todo dia eu vou passar um exercício, e esses exercícios vão ser exercícios profundos, para que você também comece a olhar aí para você e mergulhar o seu verdadeiro eu. Meninas, esse foi a explicação de como vai funcionar, porém a gente vai ter aulas onde eu quero trazer conteúdos de amor próprio, autoestima, para vocês criarem aí um personagem de quem vocês querem ser, para que vocês comecem também a olhar, parar de se comparar com os outros, começar a olhar mais para vocês, sabe? Então a gente vai ter aulas ao vivo. E eu vou estar compartilhando lá no grupo o dia das aulas, os horários, o conteúdo. Vou também compartilhar lá no grupo algumas matérias, como eu falei, com base científica, quanto que é importante o exercício da oração, da meditação. Lembrando que a meditação não é aquela meditação budista, mas aquela meditação e reflexão onde você olhe para dentro de você, analise os seus pensamentos e os seus sentimentos. Por que eu estou pensando isso? Por que eu me sinto dessa forma? Será que esse pensamento realmente é real, é verdade? Por que eu estou nutrindo esse sentimento? Então, é esse tipo de meditação
e reflexão que nós precisamos fazer, tá bom? Então, eu vou compartilhar lá no grupo vários conteúdos. Volta e meia, eu vou abrir para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Lá no grupo, para poder ajudar vocês aí da melhor forma possível. Meninas, eu vou ler a mensagem de vocês agora e vocês vão deixando as perguntas de vocês, tá? Coloquem as perguntas de vocês que eu vou respondendo. Aproveite o embalo que eu amo responder e daí eu vou ajudando vocês ainda mais. Vamos lá. Café. Ah, você perguntou sobre o adoçante, né? O único adoçante que ainda falam que é bonzinho é o adoçante stevia, que é o único realmente que passa ali como ideal, mas seria bom também cortar. Mas se você não consegue, o stevia é o único adoçante comprovado que realmente é o melhorzinho, tá bom? É, Tô amando as dicas, amiga. Ai, que ótimo. Eu realmente nunca penso em mim. E só em gratidão. Olha só, isso mesmo. Vou fazer tudo direitinho, gente. É tão gostoso quando você faz de forma consciente que você faz assim. Sabe quando você olha para você e diz assim: "Ei, agora eu vou cuidar de você. Eu esqueci você por tanto tempo. Eu te anulei, eu te deixei de lado. Mas agora eu vou olhar para você com carinho, como alguém muito precioso. Gente, eu faço isso comigo. Eu olho para mim e eu olho como se alguém tão precioso que eu quero cuidar com carinho, porque eu me anulei por muito tempo. Eu me deixei de lado, eu me excluí. E hoje não, hoje eu pergunto pra mim como que eu tô, o que que eu quero comer, como eu tô me sentindo. Sabe, eu tenho essa comunicação muito interna comigo mesmo, de saber como que eu estou, de priorizar meus sentimentos, de esses dias eu fui no Pilates e a mulher foi um pouco grossa comigo. Aí eu conversei comigo e falei para mim, Diane, você está pagando para você ter um bem-estar, você está sentindo dores, você tá buscando ali melhorar ali a sua postura, porque você está sentindo dores, você está buscando ficar melhor e você está pagando por isso. Você merece esse tipo de tratamento? Aí eu falei, não, não mereço. Não fiquei chateada com a moça. Eu falei, aqui eu não volto aqui nunca mais. E nunca mais voltei, nem vou voltar. Porque eu falei pra mim, eu não mereço esse tipo de tratamento. Porque eu fico muito tensa o dia todo sentada e eu absorvo muita coisa, né? E aí ela mandava, ela pedia pra mim fazer uns exercícios e eu era muito tensa. E ela sabe, eu vi que ela estava chateada, que eu estava muito tensa. E eu falei, gente, mas eu vim para cá para mim aprender, para mim melhorar. E aí o tratamento dela, eu falei, eu não mereço isso. Vamos procurar outro lugar. Mas é uma forma de, assim, eu olhar para mim e dizer, eu não mereço isso, eu não mereço esse tratamento, eu não mereço essa amizade, eu não mereço esse tipo de ambiente, eu não mereço isso. Então hoje eu olho para mim com muito mais amor, cuidado e reconheço o que eu mereço e respeito os meus limites. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer isso por mim. Então, que vocês olhem para você com esse carinho, com esse respeito, tá? Ah, eu quero tanto que os outros me respeitem, mas você respeita as suas vontades, os seus limites, os seus sentimentos? Você se respeita? Hum? Hã? Por que estou esperando tanto dos outros, se nem eu faço isso comigo mesma? Tá bom? A gente começa a mudança por nós. Eu sempre falo, não é os outros, sou eu. Se a gente espera tanto dos outros, mas a gente precisa primeiro começar por nós, tá? Vamos lá. Eu faço o aterramento. Muito obrigada, querida irmã, por nos ajudar a ver coisas tão maravilhosas que estão na nossa vida. É o meu primeiro. É o meu primeiro agradecimento. E isso é o meu primeiro desafio. São coisas simples, gente. Quando eu estava com depressão, e foram essas coisas simples que me ajudaram a pegar um gás, a sair para depois entrar no processo da terapia. Então, às vezes eu saía nas ruas perdida, chorando, e sem saía para mim, porque eu tive que voltar para casa do meu pai. E meu pai narcisista era brigava, acordava, e era gritaria. E eu já estava tão mal, sem trabalhar, passando dificuldade financeira. E aí ter que voltar para casa dos meus pais, que era um lugar que eu não queria ir por causa dos meus traumas. E aquilo dali era tão, tão.
tão, rasgava tanto ao ver meu pai brigando, gritando, falando alto, e eu saía pelas ruas para me sentir um pouco de paz, chorando mesmo, assim, sozinha, ia ver o sol nascer, e foi aquilo que me ajudava a ouvir o canto dos pássaros, a ver o sol nascer, a sentir o vento. Às vezes eu sentava, ficava sozinha, chorando na beira da praia que tem na cidade da minha mãe. E aquilo ali foi o que me ajudava. E eu prometi para Jeová que quando eu saísse do fundo do poço, eu nunca ia deixar de fazer isso, de me conectar com ele, de buscar a natureza. Então, hoje, para mim, ela é a minhas prioridades, coisas simples. Às vezes eu vou fazer caminhada, eu paro, olho as florzinhas, eu olho os animais. Eu acordo 5 horas para mim ouvir o canto dos pássaros, ver o sol nascer, porque foi aquilo que me ajudou. E tudo isso foi o que Jeová já criou para o nosso bem. Só que às vezes a gente não aproveita, não desfruta, porque a gente está focada na dor, nos problemas, na dificuldade. A gente quer coisas grandiosas aconteçam para nos ajudar, sendo que Jeová ele já fez tudo isso para o nosso bem. Então hoje, quando eu vim embora para cá, eu orei para Jeová e eu falei que eu queria morar em um lugar próximo à natureza. E quando eu encontrei, foi de frente à natureza. Hoje eu acordo ouvindo o canto dos pássaros e eu prezo muito isso, acordar cedo para mim ouvir o canto dos pássaros, ver o sol nascer, porque eu sei que foi isso que me ajudou ali no meu emocional. Então hoje eu aprecio as coisas mais simples mesmo, porque realmente essas coisas simples é um presente de Jeová para a gente. E às vezes a gente não percebe, a gente não dá valor porque está focado no problema e na dor. Mas está tudo aí já, tá bom? É, Você vai estar onde? Vai estar. Vou colocar no grupo, tá? Esse material. Deane, meu celular estragou para variar e eu estou usando o celular velhinho por não conseguir tirar a print. Por favor, tem como esses assuntos no calendário? Vou deixar a aula gravada e todo esse material eu vou compartilhar lá no grupo, tá? Eu amei, vou me esforçar para fazer. Interessante, verdade, bem assim mesmo. Não me amo, eu quero, preciso olhar para mim. E assim que vou fazer terapia. Assim que der, eu vou fazer terapia. Isso. No final, eu vou dar um comunicado para vocês, tá? No final do desafio vai ser bem impactante. Obrigada pelas palavras de ânimo e a lição de vida. Amei. Esse desafio veio em uma boa hora. Quero comer muito chocolate. Eita, esse chocolate, de vez em quando, tudo bem. Mas às vezes a gente desconta nossas emoções na comida. Por quê? O doce, ele traz uma sensação de prazer. E lembra quando a gente era criança, a gente buscava, chorava, sentia algum desconforto, a mãe dava uma balinha, dava uma bolacha, e a gente liga essa conexão. Então, quando a gente não está bem emocionalmente, a gente quer buscar descontar as emoções na comida. Então, é importante olhar essa necessidade do doce, tá? Às vezes é emocional. Obrigada por tudo. Não tenho, tenho evitado muitos lugares onde não sou respeitada. Vivi muito tempo isso. Hoje não permito mais. Isso. Você me ajudou só com o que falou hoje. Ai, que legal. Fico feliz por isso. Eu tenho um hábito de me condenar muito pelos meus erros e me comparar com os outros, achando que o outro faz tudo certo e eu não. Olha, isso é perigosíssimo demais. Eu sinto muitas dores, acho que é tudo psicológico. Tenho desejo de suicídio. Com certeza é psicológico, tá? Com certeza. O nosso corpo ele não, ele fala e quando a gente não escuta, ele grita. O nosso corpo, ele é um órgão de impacto emocional. Então, quando a gente não cuida do nosso emocional, ele vai falando, ele vai mostrando. A gente não ouve, ele grita e aí começa a desenvolver doenças físicas. Hoje, gente, eu já venho estudando isso já tem um tempo, mas eu sempre tive um medo de falar sobre isso, porque tudo que a gente fala, as pessoas distorcem muito. Elas, por falta do conhecimento, elas acham que eu estou indo para outro caminho. Mas hoje vocês vão ver, cada dia mais, a ciência provando isso. O tanto que as emoções, elas desenvolvem doenças físicas. E tem uma matéria no meu programa, um manual de consciência, que eu compartilho essa matéria, que é até no JW, que fala justamente sobre isso. Que quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles
eles desobedeceram e foram expulsos do Jardim do Éden, foi quando eles sentiram sentimentos ruins, principalmente de culpa. E através desses sentimentos ruins, foi feito uma mudança no cérebro dele, na mente deles, e através dessa mudança foi desenvolvido ali doenças físicas. Então, através das emoções é que a gente adoece, até porque a Bíblia fala que quando Adão e Eva pecou, surgiu desobedeceu, surgiu o pecado e a morte, não as doenças. As doenças, elas foram desenvolvidas depois, por causa de uma má alimentação, pressão psicológica, emocional e alguns outros fatores, mas a maioria das doenças que nós temos hoje é desenvolvida por causa de problemas emocionais. O nosso corpo, ele é um órgão de impacto emocional. Ele fala, ele grita o que a gente não, o que a gente se cala, o que a gente cala, ele grita. Então, sim, eu tenho o hábito de me condenar. Isso é gravíssimo. Então, hoje, eu trabalho isso em mim, algumas coisas que não ficam legais. Às vezes vem esse pensamento, aí eu, para, Deane, tudo bem, você errou, você não conseguiu, mas como que você pode fazer melhor? Então, quando eu comecei o desafio, eita, eu era muito acanhada, eu errava, eu fazia. Mas eu sempre colocava na minha mente, Deane, você está começando agora, você está aprendendo. Uma criança, ela não aprende a andar olhando para os seus pais, ou só porque o pai fala, coloca o pezinho aqui. Não. Ela tem um processo, ela cai, ela levanta, ela se machuca. Quando a gente vai andar de bicicleta, é do mesmo jeito, a gente cai, se machuca. A gente precisa entender que a vida é um processo de aprendizado. Ninguém aprende do nada a viver. A gente aprende a viver com os erros. E aí, esse pensamento de ficar se condenando é justamente isso, vai te fazer você continuar nesse lugar. Então, quanto mais você pensa isso sobre você, mais você vai se tornar o que você pensa. Isso é fato. Gente, isso é fato. Você é o que você pensa. Se você mudar o pensamento sobre você, você vai mudar quem você é. Isso é o que eu ensino no programa Manual de Consciência. É se tornar o novo eu, mudando a maneira de pensar. Então, são várias aulas ao vivo, exercícios. Então, eu falo muito sobre isso. No final de semana, pode um docinho? Pode, pode sim. No final de semana, um docinho, não um doção, tá? Obrigada por doar o seu precioso tempo para nós. Isso é um grande ato de amor. Verdade. Essa mana é maravilhosa. Gratidão. Porque, gente, porque quando eu tive depressão, eu não entendi ainda esse mundo emocional. E sempre que eu buscava ajuda, tentava conversar com alguém, me falavam que era falta de Deus, que era para mim orar, ler a Bíblia. Eu amanheci o dia, gente, lendo a Bíblia. Eu fiz o resumo da Bíblia, escrevendo no caderno que eu lia e eles faziam o resumo dos textos. Eu amanhecia o dia e eu lia a Bíblia e eu orava. E aquilo dali me fazia mais mal, porque eu não ficava bem emocionalmente. E aquilo dali me sobrecarregou ainda mais, porque eu achava que o meu problema era espiritual e não emocional. Quando eu entendi que era emocional, e eu sei, sou grata a Jeová por isso, por ele ter me dado esse conhecimento e esse entendimento. Eu prometi para ele que eu ia retribuir ele de alguma forma, ajudar as pessoas também, pelo menos de alguma forma, a compreender a diferença do emocional com o espiritual. Porém, os dois se complementam. É necessário, importante, fundamental cuidar do espiritual, mas também do emocional. Até porque os frutos do espírito são sentimentos, amor, alegria, fé, brandura, autodomínio, né? São sentimentos. E aí, quando a gente cuida do emocional, a gente também está ali cuidando do espiritual. Então, vice-versa. Então, tem que ser os dois. E aí, eu prometi para Jeová que eu iria, conforme eu pudesse, ajudar outras pessoas fazer o que eu não tive quando eu estava mal emocionalmente, tá? Então, é justamente isso. Não agradeçam a mim, mas agradeçam a Jeová, que ele que vem abençoando esse projeto, vem tocando no meu coração. Então, agradeçam a ele, tá? Sou viciada em açúcar, todos os tipos de doce desde criança. Me acalma nas crises de ansiedade e depressão, mas sinto que os efeitos colaterais do vício me traz muitos problemas, mas é difícil me livrar do vício.
É isso mesmo, como eu falei, o açúcar é mais viciante do que a cocaína. Então, ele alivia o sintoma da ansiedade, mas ele não resolve a causa da ansiedade. Daqui a um pouco, o teu cérebro vai estar tão acostumado com essa quantidade de açúcar, vai pedir mais. Ele vai pedir mais. Aí depois vem diabetes, vem colesterol, vem vários outros problemas físicos, que aí de um problema físico vai se tornar, de um problema vai se tornar, meu Deus, vários outros problemas. Então, por quê? Porque o açúcar alivia o sintoma, mas não resolve a causa. Então, se você quer lidar com a ansiedade, é resolver a causa. E aí vem a terapia, tá? Não é fácil se livrar do açúcar, do doce. É mais viciante do que a cocaína. Então, imagina. Fui criada em um ambiente com muito agressivo. Meu pai batia muito na minha mãe e gritava muito, dava tiro dentro de casa. Hoje sou muito nervosa. Acho que às vezes ninguém gosta de ficar perto de mim. Isso é uma crença devido ao que aconteceu na tua infância. E realmente, quem é criado em um ambiente assim tem tantos problemas porque isso fica tanto enraizado na mente, no emocional, como no corpo. Então, eu também fui criada em um ambiente muito agressivo. Depois que eu vivi o processo da terapia, e eu olhei para minhas feridas, perdoei o meu pai, enfim, nos damos super bem. Meu pai mudou bastante, aceito ele como ele é, enfim. Consegui dizer para ele que eu amava recentemente, aí tem pouco tempo. Nunca tinha conseguido falar isso, eu guardava muita mágoa, rancor, mas eu consegui através da terapia. Mas eu via o meu corpo sempre em estado de alerta, não era mais o meu emocional, mas o meu corpo, porque tinha ficado isso no meu corpo. Então, o exercício da respiração, os alongamentos que eu faço, me ajuda muito a trazer esse equilíbrio no meu corpo. E é também isso que eu faço lá no Manual de Consciência. No Manual de Consciência, eu ajudo a questão de mudar o pensamento, equilibrar o emocional e desintoxicar o corpo. Porque quando a gente pensa, a gente sente e é liberada uma substância química. E essa substância química, ela desenvolve doenças ou reações físicas. E aí fica muito enraizada no nosso corpo. Então, Célia, isso que você está falando é importante cuidado emocional, e mudar essa maneira de pensar. Essa maneira de pensar não é verdade. A gente cria crenças limitantes. Gente, quem não assistiu a minhas aulas, vai lá no meu YouTube, que tem muitas aulas que eu falo sobre isso, crenças limitantes, enfim, vários conteúdos bem bacana. Depois vocês assistam as minhas aulas. Crenças limitantes, eu acredito em algo e eu acredito tanto isso que isso me limita. Isso se torna a minha única verdade, mas isso não é verdade, mas é uma crença que você tem. E por você acreditar tanto nisso, tá tão enraizado, aí isso se torna verdade para você. Obrigado por nos presentear com tanta informação valiosa. Gratidão por tudo. Agradeço a Jeová sempre. Estou aqui só sendo usada por ele, tá? Muito obrigada, tutora. Que Jeová continue abençoando cada vez mais a todas nós. Todas nós estamos no mesmo barco. Então, a gente vai aí uma ajudando a outra, tá bom? E agradeço sempre a Jeová, porque é Ele que eu oro que Ele possa me usar da melhor forma possível, que eu possa ajudar outras pessoas também emocionalmente, tá? Meninas, eu prometi que seria rápido, mas nunca é rápido, né? Olha só, 6 horas já vai dar 8 horas, meu Deus do céu. Mas realmente é um conteúdo tão gostoso, tão prazeroso, e se eu pudesse compartilhar mais, estar aqui mais presente, mas realmente. A terapia é em grupo? Eu trabalho, tem a terapia individual, é individual, porém o programa, o manual de consciência, sim, é em grupo. São exercícios, aulas ao vivo, aulas gravadas, o meu acompanhamento ali no WhatsApp, bastante material, muita coisa. Tudo que eu estudei, eu coloquei ali em um lugar só. Seja que eu sou analista corporal, né? Então, analista corporal, você analisa o formato do corpo e explica como que a mente da pessoa funciona, seus traumas, seus medos, seus bloqueios, suas habilidades. Então, é muito profunda a aula, eu trago todo esse conteúdo de análise corporal. Sou coach em PNL, então eu
PNL, programação neurolinguística. Então, eu ajudo a reprogramar essas narrativas que a gente tem, né, de pensamentos negativos, essas frases, palavras que a gente fala. Então, eu trago conteúdo de PNL. Também sou master terapeuta TRG, trago conteúdo sobre isso, enfim, sobre a área da mentalidade e também pesquisas bíblicas. Então, trouxe uma junção de tudo que eu estudei, que eu pesquisei, que eu apliquei na minha vida no programa Manual de Consciência. Aí ele é em grupo, tá? Pensamento gera emoção, que gera um comportamento. Isso. Na verdade, os pensamentos, ele gera um sentimento, né? E o sentimento, ele vai e gera aí esse comportamento, do mesmo jeito que você falou. Nós somos movidos pelo emocional. Então, quando a gente muda a maneira de pensar, a gente muda o sentimento e aí a gente muda o comportamento. Então, a gente precisa trabalhar essa coerência entre os três. Certinho, meninos? Mais alguma dúvida ou podemos finalizar por aqui? Maninha, consegue explicar de forma resumida para aquelas maninhas que não sabem o que significa a terapia TRG, que é uma sessão dela equivale a várias sessões da terapia convencional? Posso. A terapia TRG é uma terapia de reprocessamento generativo. Você reprocessa lembranças que estão arquivadas na sua mente e gera um novo comportamento, um novo entendimento. Por quê? O nosso consciente, ele é 5% de forma consciente. Eu sei que esse comportamento não é legal, eu sei que esse sentimento não é legal, eu não queria ser ansiosa, eu não queria comer doce, eu não queria ser impulsiva, eu não queria ser estourada. De forma consciente, eu sei. Mas 95% é inconsciente. E inconsciente é onde está o registro emocional, os traumas, os significados emocional que a gente registrou na nossa mente. Tudo, gente, absolutamente tudo que a gente viveu fica guardado no nosso inconsciente. É como se fosse ali um departamento de várias memórias. Teve clientes que lembrou até quando ela foi nascendo no parto, ela conseguiu lembrar, ver o médico, ver tudo que estava acontecendo. Ela tinha medo de cobra e ela morava na fazenda. Medo de cobra e água. Ela tinha um rio, ela não banhava no rio, no fundo do quintal, porque ela tinha medo de água. E daí, na terapia, a gente foi mergulhar e ela lembrou que ela teve dificuldade quando ela foi nascer. E ela tinha medo de cobra, mas não era de cobra, era do cordão umbilical dela, que a bolsa estourou na hora do parto. E daí ela viu muita água, sentiu muita água, e o cordão umbilical, ela imaginou que era uma cobra, ela interpretou dessa forma, e ela não entrava no rio e tinha medo de cobra. Quando a gente terminou a terapia, ela entrou no YouTube e ela ficou olhando cobras, ela não sentiu absolutamente nada. E no outro final de semana ela foi tomar banho no rio e hoje ela toma banho no rio. Então, a terapia TRG ela é muito profunda, porque a gente vai direto no inconsciente. E aí, uma sessão dela equivale a até 3 anos da terapia convencional, porque a gente já vai direto na raiz da causa emocional. E você nem precisa falar. Ai, Deane, a terapia convencional, você fica falando sobre hoje. Ah, eu me sinto assim, vai falando, 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 falando. Passa anos para poder chegar na raiz emocional. A terapia TRG não. Se você não quiser falar, você nem precisa. A gente mergulha, traz essa lembrança, reprocessa ela, compreende ela e quebra esse bloqueio, quebra esse ciclo ou dissolve o sentimento emocional. E aí você tem um novo comportamento, um novo sentimento diante daquela lembrança. Por que, Deane? Porque quando nós somos criança, nós não desenvolvemos o nosso córtex pré-frontal, que é a capacidade de raciocínio e compreensão. Então, quando eu era criança, como a maninha falou, meu pai brigava, batia na minha mãe, então eu não me sentia amada pelo meu pai na infância. E até hoje eu trago um significado emocional. Eu não me sinto amada por ninguém. Isso é um significado emocional, só que isso não é verdade. E aí, na terapia, a gente volta lá, olha, e ela vai dizer: não, não é que meu pai não me amava, ele tinha um problema dele, as questões dele, e ele brigava com minha mãe, não era sobre mim, era sobre minha mãe. E eu não preciso trazer esse sentimento, porque esse comportamento diz sobre o meu pai. E sim, eu sou amada por essas pessoas, e aí você quebra esse sentimento. Então, a terapia TRG ela é muito profunda, porque a gente já trabalha direto na raiz da causa emocional. E aí, o que que acontece? Muitas vezes eu tenho consciência disso, mas é 5%.
95% é emocional, os registros emocionais, a programação mental. Então, de 5% para 95%, quem tem controle sobre nós? 95%. Então, por isso que muitas vezes eu não consigo parar de comer, porque o que me leva a comer é o meu emocional, esse sentimento de abandono, o sentimento de dor, de vazio. Então, eu não consigo controlar, parar de comer de doce por causa do emocional. Então, muitas vezes, eu tenho medos, insegurança, sentimento de impotência, acho que eu não consigo, que eu não faço nada direito. Por quê? Porque talvez lá na infância eu me senti impotente, eu me senti insegura, desprotegida, eu fiz algo e achei que fui reclamada pela minha mãe, enfim. E aí eu trago o significado até hoje, e eu me comporto dessa forma porque é 95%. Gente, eu sempre falo. Ou você faz terapia hoje, ou você vai fazer daqui a um ano. Mas todo mundo vai ter que fazer. Vai ser como dentista, como médico. Todo mundo vai ter que ir no dentista, todo mundo vai ter que ir no médico. E a gente vê hoje que não tem como para onde correr. Ou você cuida da sua saúde mental e emocional, ou você vai ficar realmente com uma vida frustrada, com vários problemas, doenças físicas. Então, eu sempre falo para os meus clientes, parabéns, porque você está saindo na frente, porque lá na frente todo mundo vai ter que fazer. Não tem para onde correr. Infelizmente, essa é a realidade que a gente está vendo no mundo hoje. Então, é isso. Precisa fazer. Porém, a terapia TRG é a terapia profunda, que uma sessão equivale a até 3 anos. É uma terapia muito breve. Ah, clientes meus, eles têm resultados muito rápido, tá? Às vezes, quando uma sessão a gente já resolve uma questão emocional profunda. Abuso, por exemplo, já aconteceu várias vezes. Em uma sessão, a gente trabalhar toda essa situação, tá? Até pedi para algumas clientes minhas compartilhar seus depoimentos, depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Que mais, gente? Podemos ir, então? Falta 5 minutinhos. 5 minutinhos para a gente finalizar aí. Então, mais alguma dúvida, gente, sobre a terapia? Tem a terapia, que é individual, e tem o programa, o Manual de Consciência. Aí, o Manual de Consciência é um ano de acesso ao programa, com aulas, com exercícios, com atividades, enfim. Aí a terapia é individual, tá? Eu preciso falar muita coisa. Sim, Ada, você pode falar, mas às vezes tem pessoas que não se sentem, tem vergonha de falar, tem medo, o que que eu vou falar para ela? Aí não precisa se você não quiser falar, tá? Mas se você quiser falar, meu bem, falar, chorar, é isso que eu tô ali para ouvir você e fazer você colocar para fora tudo que você engoliu aí por anos. É muito interessante, gente, a terapia, vocês precisam fazer pelo menos uma para vocês verem como que tem coisas tão simples que aconteceu na nossa infância que a gente acha que é besteira, e quando acessa essa lembrança é uma dor tão profunda que parece que você está vivendo hoje, porque realmente a nossa mente não diferencia um pensamento, uma lembrança da realidade. E aí quando você acessa essa lembrança, para tua mente tu está vivendo agora, e você realmente sente com muita profundidade os sentimentos que você sentiu lá naquele acontecimento. E às vezes é algo tão simples, mas naquele momento, aquela criança deu um significado profundo. E é uma dor profunda. É bem interessante a terapia TRG. Quero mais informações da terapia TRG. Pode me passar mensagem que eu te passo mais informações, tá? Meu tio tentou com 6 anos, e meu pai me fez achar que a culpa era minha. Esse daí você precisa fazer terapia, tá? Essa realmente é uma situação muito delicada, e trazem muitas feridas, não só com o seu tio, que tentou algo com você, mas também em relação ao seu pai, por ele ter feito você se sentir dessa forma. Então, com certeza, você tem uma autoimagem muito desajustada, vários sentimentos que você vem nutrindo aí dentro de você. Então, precisa, nesse caso, realmente precisa bastante, tá? Depois me chama no meu PV, que aí eu te passo mais informações, tá? Sobre essa situação, sobre a terapia, tá? Me passa teu contato. Lá é o mesmo número do grupo lá do WhatsApp, tá bom? O grupo do WhatsApp lá. Mas aí eu vou colocar aqui. Meninas, coloquem mais alguma dúvida aí pra gente. Falta 3 minutinhos, tá? 9.
844-209. Gente, já tem. Olha, quem sofreu abuso é uma dor muito profunda, mas na terapia, quando faz a terapia, a pessoa pode até lembrar. É muito difícil quando ela faz a terapia, ela vir essa memória, porque quando a pessoa não faz a terapia, essa memória volta e meia, atrapalha relacionamento, intimidade, enfim. E quando ela faz a terapia, ela pode até lembrar, mas é uma lembrança muito vaga e ela não sente, gente, absolutamente mais nada. Ela não sente absolutamente nada, 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 quando reprocessa. Por quê? Porque aquela lembrança só dói por causa do emocional. E a gente trabalha na terapia o emocional. Então, quando a gente tira o emocional, trabalha o emocional, aquela lembrança ela não tem significado mais nenhum. Você pode até lembrar, mas você não sente absolutamente mais nada. É incrível, realmente. Mas no entanto, não tem como dar por mensagem. Ah, tá. Meu WhatsApp é o mesmo do grupo, tá bom? Obrigada, querida. Bom descanso, que Jeová continue te abençoando. Isso mesmo. Um minutinho. Meninas, vou deixar gravada a aula, o material vou disponibilizar lá no grupo e depois eu vou abrir o grupo para tirar as dúvidas de vocês. E terça-feira começamos, dia 1º, meninas, dia 1º começamos o nosso desafio aí me reconectando, tá? Faça um esforço para colocar os exercícios. É um desafio. Então, o desafio vai ser realmente desafiador. Mas lembra, você já fez tantas coisas por tantas pessoas que agora chegou a vez de você fazer por você e para você. Afinal, você merece, não é? Eu acredito que sim. Tá bom? Então, vamos iniciar aí esse processo e eu vou compartilhando com vocês o dia das aulas, que a gente vai ter aulas ao vivo novamente sobre conteúdos amor próprio, autoestima, enfim. Aí alguns conteúdos para trabalhar essas questões emocionais para a gente continuar mergulhando, tá bom? Beijo para vocês e até mais. Foi um prazer, gente.